Quero nesse momento compartilhar um pouco da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Leremos do verso 1 ao verso 8. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Está escrito: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Esta é uma das muitas parábolas que Jesus ensinou, que Jesus proferiu aos seus discípulos e àqueles que o seguiam. Está escrito nos evangelhos que Jesus só ensinava por parábolas, e sem parábolas ele nada dizia. E esta parábola do semeador, Marcos falou dela, Mateus também falou dessa parábola lá no capítulo 13, e Lucas também no capítulo 8. Então, todos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam dessa parábola. E o bom é que Jesus explicou essa parábola aos seus discípulos. E eu gostaria de usar hoje a explicação de Lucas, que, a meu ver, foi o que usou as melhores palavras na explicação da parábola do semeador. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 8, vamos ler do verso 9 até o verso 15. A explicação da parábola diz assim: E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu queria refletir com vocês nessa noite sobre uma pergunta. Que tipo de solo é o nosso coração? A gente percebe nessa parábola que Jesus diz expressamente que a semente é a palavra do Senhor. São as Escrituras. O semeador é qualquer um que anuncia essa palavra. E a gente vai ver que o semeador não escolhe solo para lançar. Diz aí que a semente cai em todo tipo de solo. Ele separa aqui 4 tipos que, a meu ver, abrange a totalidade dos tipos de pessoas que nós encontramos nesse mundo em que vivemos. Então, o problema não está na semente, o problema não está no semeador, porque ele não discrimina ninguém, ele lança a semente em todo lugar. A questão está no solo. Nós vemos aqui que há um solo em que a semente não chega nem a brotar e termina com um solo que produz muito,
Produz 30, 60 e 100 por um. E eu gostaria que nós refletíssemos sobre que tipo de solo é o nosso coração. Que tipo de efeito a palavra de Deus tem causado em nós, na nossa alma, na nossa vida espiritual, no nosso ser, de modo geral. O primeiro tipo de solo é a beira do caminho. Diz aí no verso 12 do texto que nós lemos, de Lucas 8, que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Esse tipo de solo são aqueles que ouvem a palavra, mas eles não chegam a crer. Mateus, Marcos e Lucas dizem que as aves do céu comem a semente. Os três dizem isso. Lucas diz que a semente é pisada, ou seja, a semente não chega a brotar. É aquele solo duro, né? A gente na roça conhece bem o que é um caminho, né? Uma trilha. É onde as pessoas passam, os animais passam, e aquele solo é pisado. E naquele caminho não nasce nada. É uma terra pisada, é uma terra dura. A semente bate ali, não consegue brotar, e vem os pássaros e comem a semente, porque ela não consegue se aprofundar no solo e produzir uma planta que venha depois a produzir um fruto. Quem são esses? Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas o inimigo rouba essa palavra, né? Mateus, por exemplo, quando ele fala dessa passagem, ele diz que enquanto ouvem, o inimigo rouba a semente. Às vezes não dá tempo nem de chegar em casa. Nós percebemos que às vezes as pessoas vão à igreja, mas o inimigo já começa a trabalhar enquanto elas estão ouvindo. Começa a vir ruído, é visita que chega, é alguém que chama, é uma dor de cabeça, é fome, e a pessoa não consegue se concentrar. É assustador, né? Nós que convivemos no ambiente de igreja, ver algumas pessoas que não conseguem sossegar para cultuar a Deus, para ouvir a palavra. A gente percebe que há mesmo uma ação espiritual, uma perturbação na vida da pessoa, para que a semente não brote ali. Então esse tipo de solo é o solo pisado, é o solo beira de caminho, onde a palavra de Deus bate e não consegue se aprofundar, porque o inimigo trabalha e então essa semente é tirada e as pessoas às vezes chegam em casa e já nem lembram nada mais do que foi falado no culto. Então nós podemos dizer que esse tipo de solo são as pessoas que nunca chegam a crer, ou seja, a semente nunca chega a brotar. Portanto, são pessoas que não estão na igreja. A semente foi roubada dos seus corações. O segundo tipo de solo, verso 13, diz que a semente caiu sobre a pedra. São aqueles que ouvem a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz. Eles creem apenas por um tempo e na hora da aprovação se desviam. A gente percebe em alguns lugares que por cima da rocha, às vezes, vai se aglomerando um pouco de terra e até brota alguma plantação ali. E até que vem uma chuva forte, né, e lava aquela pedra e leva tudo embora. Então é aquele solo que parece que ele está sob a pedra, é uma camadinha de nada de terra. Então a semente chega a brotar. Aqui é diferente do primeiro tipo, né, que não chega nem a brotar, o inimigo já leva a semente antes dela entrar na terra. Aqui a semente entra na terra, ela chega a brotar, só que ela não se aprofunda na terra, né? Mateus e Marcos dizem que o solo tinha pouca terra, que não era profundo, sendo insuficiente para o crescimento da semente. Lucas vai dizer que falta umidade. E Mateus e Marcos dizem que a semente brotou rápido, brotou logo. Então a gente pode dizer que são aquelas pessoas que ouvem a palavra e se encantam rapidamente, ficam eufóricos, né? Ficam animados, mas a gente observa que é apenas fogo de palha. Do mesmo jeito que o fogo sobe, ele apaga de repente, porque não tem combustível suficiente. Então é uma terra fácil da semente entrar e brotar rápido, mas ela não dá sustentação à semente. E ela morre. Esse texto diz que
são aqueles que se desviam. Lucas usa essa palavra, né? Nós vemos aqui que esse tipo de solo representa os crentes desviados. Aqueles que já creram um dia, mas não se aprofundaram na fé, não se aprofundaram em Cristo, e então, por não ter profundidade, eles acabam se desviando na hora da provação, né? Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria, rapidamente. Mateus, Marcos e Lucas dizem que eles não têm raiz. Mateus e Marcos dizem que eles são de pouca duração. Lucas vai dizer que eles creem por algum tempo. Mateus e Marcos vão dizer que eles se escandalizam diante da angústia e da perseguição. E Lucas vai dizer que eles se desviam na hora da provação. Então, esse segundo tipo de solo são pessoas que também não estão na igreja. Já estiveram um dia, ficaram por um tempo, abraçaram a palavra, ficaram alegres, usufruíram ali por um tempo das coisas de Deus, mas eles não se aprofundaram, a semente não conseguiu entrar no profundo da alma daquela pessoa. E quando vê as provações, porque sempre vem, né? Jesus disse, no mundo tereis provações, a pessoa não resiste aos vendavais da vida, às enxurradas da vida, às intempéries, né, que nós enfrentamos, e que para isso precisamos estar firmes e alicerçados na rocha que é Cristo. O terceiro tipo de solo é o solo espinhoso, né, está aí no verso 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esse terceiro tipo de pessoas são pessoas que também acolheram a semente brotou, só que junto com a semente, né, e Lucas vai dizer isso, cresceram os espinhos. E aqui diz que os espinhos são os deleites, os cuidados do mundo. Talvez até pessoas que melhoraram de vida em função da própria conversão, né? Mateus, Marcos e Lucas vão dizer que os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E Marcos vai dizer que por isso ela não deu fruto. Nós podemos dizer que essas pessoas aqui, elas estão ainda na igreja. Elas fazem parte da comunidade cristã. Mas são aqueles cristãos que não produzem fruto. São os chamados crentes nominais, crentes carnais, em que a palavra de Deus, né, a semente, ela é sufocada constantemente com as coisas do mundo. Essas pessoas renderam a vida a Cristo, mas aí eles estão envolvidos em um monte de situações complicadas. E isso acaba sufocando a vida espiritual e essa pessoa não produz fruto. Então, podemos dizer que esse terceiro tipo de pessoas são os crentes sem fruto, os crentes carnais. Mateus, Marcos e Lucas dizem que são aqueles que ouvem a palavra, mas são seduzidos pelas coisas do mundo. Mateus, Marcos e Lucas também falam dos cuidados do mundo. Mateus, Marcos e Lucas falam da fascinação das riquezas. Apenas Marcos fala que outras ambições concorrem. Lucas fala dos deleites da vida e Lucas diz também que isso acontece no decorrer dos dias, né? Talvez sem que a pessoa perceba. Então a gente vê que no primeiro tipo, a semente cai na beira do caminho, terra pisada, não chega nem a brotar. As aves levam embora. São aquelas que ouvem a palavra e o inimigo leva a semente embora. Elas não chegam nem a se converter. O segundo tipo de semente é aquela semente, aquela terra rasinha em cima da pedra. Essa chega a brotar, mas ela não consegue se aprofundar. Aí quando vem os problemas, elas se desviam, elas se escandalizam. Né? Há pouco tempo eu falei aqui mesmo que escandalizar é você desconfiar de alguém sem motivo. E Jesus disse, né, que feliz é aquele que não encontra nele motivo de tropeço. Ou seja, nós não temos motivo nenhum para não confiar em Cristo. Então, quando os problemas vêm, a gente tem que lutar contra os problemas, abraçar mais ainda a nossa fé e ficarmos firmes, né? Não nos deixarmos destruir pelas dificuldades. E agora esse terceiro tipo de semente são exatamente os cristãos que, ao contrário do segundo, eles são bem-sucedidos.
os cuidados, os deleites, né, a fascinação, as ambições do mundo concorrem, ou seja, fazem competição com a sua fé. E eles, por causa da fartura, não são crentes produtivos. Porque geralmente as pessoas que têm muito, elas têm dificuldade para servir a Deus, né? Como é que eu vou na igreja domingo servir ao meu Deus, cultuar meu Deus, né? Eu tenho uma casa na praia para eu cuidar, eu tenho uma casa no campo para eu cuidar, eu tenho meus negócios para administrar, é o único dia que eu tenho para descansar, eu tenho medo de ser sequestrado. Enfim, as posses, as riquezas acabam sufocando a palavra de Deus em nós. Quando vê, nós somos apenas cristãos de nome, não produzimos fruto. Né? Que fruto é esse que nós deveríamos estar produzindo para Deus? Esse fruto é ser imitador de Cristo. Esse fruto é ganhar almas para Cristo, entrar na obra de Deus como trabalhador para buscar os adoradores que Deus procura, conforme ele diz lá em João capítulo 4, versículos 23 e 24, para que ele tenha a adoração que merece. Mas as pessoas que têm fartura, que têm deleites, que têm uma vida material privilegiada e às vezes até como consequência da fé e por bênção de Deus, elas não se envolvem na obra e acabam deixando todos esses cuidados sufocarem a sua fé. É uma constatação, né, de que a obra de Deus é feita por pessoas pobres. São os pobres que mais contribuem, são os pobres que mais trabalham. A obra de Deus é feita por aqueles homens e mulheres que ganham pouco, que não medem esforços, pessoas que vêm da roça, pessoas que amam a obra de todo o coração. Não deveria ser assim. Quanto mais nós temos, mais nós deveríamos ser gratos e honrar mais a Deus. Mas, infelizmente, né, a gente percebe que quanto mais bens materiais, menos a pessoa se envolve proporcionalmente na obra. E essa parábola explica muito bem isso, né? Nós não vamos dizer que essas pessoas não vão para o céu, que elas não têm salvação, que elas não são crentes, só que são crentes improdutivos. Os frutos não aparecem. E isso não me parece uma boa maneira de honrarmos, né, ao nosso Salvador. Agora, tem o quarto tipo de solo, né, que é o solo desejável, que é a terra boa. Está escrito aqui no versículo 15, né, do capítulo 8. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Esses frutificam com perseverança. Nos outros evangelhos diz que frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Ou seja, dão muito fruto. Mateus e Marcos vão dizer que nela a semente deu fruto. Mateus e Marcos dizem que produziu 30, 60 e 100 por um. Lucas diz que produziu 100 por um. Marcos diz que a semente vingou. E Marcos e Lucas dizem que ela cresceu. Né? Então, quem são esses? São os bons crentes, são os crentes espirituais. São aqueles que, de fato, eles permitem que a palavra de Deus entre em seus corações, eles não deixam que as provações, as tribulações o desviem da sua fé, enfraqueçam a sua fé, eles também não deixam que as coisas boas do mundo sufoquem a sua fé e eles fiquem improdutivos, ao contrário, eles procuram crescer cada vez mais para a glória do seu Salvador. Mateus e Marcos vão dizer que são aqueles nos quais a semente frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Lucas vai dizer que eles frutificam com perseverança. Mateus diz que eles ouvem a palavra e compreendem. Marcos diz que eles ouvem a palavra e a recebem. Lucas vai dizer que eles ouvem a palavra e a retêm. E Lucas ainda vai dizer que eles ouvem a palavra com bom e reto coração. Vocês percebem que o que faz a diferença é a palavra? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus que nos corrige, nos exorta, nos educa na justiça. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é tudo para nós. Então,
quando o semeador, seja ele com quem for, lançar a semente sobre nós precisamos ser boa terra. Precisamos receber a palavra, precisamos reter a palavra com bom e reto coração, procurar entender o que a palavra diz. Nós devemos ler a Bíblia, meditar na Bíblia, entender o que a Bíblia diz, praticar o que a Bíblia diz e ensinar o que a Bíblia diz. Esses são os que produzem frutos para a glória de Deus. Nós precisamos ser crentes espirituais. Precisamos nos converter de verdade. Precisamos deixar que a palavra de Deus faça efeito em nosso coração. Porque Tiago vai dizer que quem é ouvinte da palavra e não praticante está enganando-se a si mesmo. Então olha o que Jesus fala nessa parábola, né? O semeador sai a semear. A semente é a palavra. Agora os solos são diversos. Eu entendo na Bíblia que no processo de salvação de uma pessoa tem 3 agentes. Primeiro tem o pregador. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação da palavra. Lá em Romanos capítulo 10 ele faz aquela sequência, né, muito conhecida, né? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Então, alguém vai crer em Deus se alguém pregar a palavra para essa pessoa. Não é? Agora, não basta só a pregação. A Bíblia diz que o Espírito Santo também convence. João vai dizer que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque se o Espírito Santo não convencer, vai ser só mais uma pessoa falando outra mensagem, como tantas mensagens que tem por aí. Mas quando o pregador lança a semente, o Espírito Santo convence o ouvinte de que aquilo é verdade, é algo sobrenatural, não é? E o pecador precisa dar a resposta. O Espírito Santo convence, mas mesmo convencido, o pecador pode continuar recalcitrante. Porque se Deus nos convertesse à força, não é? Todos seriam convertidos, porque Deus certamente não gostaria de ter ninguém longe dele. Então nós não podemos trocar de papel com o Espírito Santo, né? Nós queremos convencer as pessoas, porque senão a gente vai ficar aquele crente chato que querendo enfiar as coisas na cabeça dos outros por osmose. Nosso papel é pregar a mensagem, lançar a semente. Aí o Espírito Santo vem e faz a parte dele, convencendo. A pessoa vai botar a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo vai ali falando, assoprando, inspirando, e o pecador responde. Vocês vão ler lá em Atos capítulo 17, a partir do verso 24, que Paulo faz uma pregação linda em Atenas, no Areópago. E quando ele terminou de pregar, houve 3 reações. Uns creram, outros zombaram e outros disseram: mais para frente a gente resolve sobre isso. Né? A respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. O problema é que ninguém sabe o dia de amanhã, né? A Bíblia vai dizer para nós em Hebreus que hoje, quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Não podemos deixar para amanhã, né? A salvação é para hoje. Ninguém sabe se vai acordar vivo amanhã. Então precisamos nos decidir logo. Então, que tipo de solo é o nosso coração? Quero perguntar para você, que tipo de solo é o teu coração? Com certeza, vários pregadores já semearam a palavra para você. Você é aquela terra pisada, dura, que não entra nada, coração de pedra, recalcitrante. Semente bate ali, quica e fica num cantinho e acaba vindo o pássaro e levando. Você precisa entender que, olha, pode ser uma ação do inimigo contra você, para você não ser salvo. Paulo vai escrever aos Coríntios que o Deus deste século cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, será que é por acaso que você não consegue ir a uma igreja, que você não consegue se concentrar, que você não consegue entender? Sempre acontece um problema? Pode estar havendo uma conspiração do inferno contra você para que você não seja salvo. Você precisa mudar essa situação, porque a terra é você. Você precisa deixar-se afofar pelo Espírito Santo para que a semente possa brotar no teu coração.
Será que você é aquela semente que caiu em terreno pedregoso, sobre a rocha, com aquela camadinha de terra fina? E você também passeia pela igreja, mas nunca se aprofunda, e quando vem a dificuldade você não resiste e vai embora, abandona a igreja, abandona a fé, por causa dos problemas, das tribulações? Será que você é aquele tipo de pessoa que está na igreja, é membro de uma igreja, é frequentador de igreja, você tem uma religião, mas você não se envolve, você não é um contribuinte regular, você não é um frequentador regular, você não tem um cargo na igreja, você não desenvolve dons espirituais, você não tem conhecimento da Bíblia, ou seja, não produz fruto, você é apenas um religioso que cumpre obrigações religiosas. Essa é a semente que cai entre os espinhos. Será que não são os cuidados do mundo que estão te sufocando? Os deleites da vida? E você vai ficando para trás e não cresce espiritualmente? A vontade de Deus para nós é que sejamos crentes espirituais. Que a palavra dele entre em nós e produza muito fruto. Que não haja um cantinho sequer em nossa alma onde a palavra dele não entre e não nos limpe. Alguém já disse que não é tão difícil para Deus nos tirar do inferno. Mais difícil é tirar o inferno de nós. E essa limpeza em nós é feita pela palavra. Precisamos receber a palavra e deixá-la ir entrando em cada canto da nossa vida, limpando as coisas do passado, limpando as memórias, limpando os hábitos, limpando as palavras, limpando os sentimentos, para que nós possamos ser cristãos produtivos para Deus. Aqui diz que o cristão produz 30, 60 e 100 por um. Será que por nosso intermédio 100 pessoas já receberam a Cristo? Será que por nosso intermédio 60 pessoas já se renderam a Cristo? 30 pessoas? Será que por nosso intermédio mais uma pessoa já se rendeu a Cristo? Ou será que nós estamos frequentando os arraiais religiosos aí há anos e nunca nos deixamos usar pelo Espírito Santo para conduzir alguém a Cristo? Precisamos frutificar para a glória de Deus. Meu desejo, meu querido, é que a palavra de Deus entre no teu coração e que você possa experimentar o melhor que Ele tem para você, sendo uma terra boa e produtiva, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.